Olá, boa noite a todos e todas. Para mais esse evento da Seven Insider, com apoio aí da Photo Wings. Esses eventos é onde a gente tenta colocar, né, a fotografia produzida na América Latina no centro do debate. E hoje a gente tem aqui o Guilherme Cunha, né, curador do projeto, enfim, pesquisador, e outras coisas mais do projeto Retratistas do Morro, né? Que, na minha modesta opinião, é um projeto que hoje é um dos mais importantes no cenário da fotografia no Brasil e que a cada ano vai ganhando mais e mais relevância dentro e fora do país, né? Então, queria agradecer a presença dele aqui. Ele vai fazer uma apresentação para a gente, falar um pouco do início, enfim, do processo do projeto. E no final a gente abre para algumas perguntas. E vocês que estiverem nos assistindo, se quiserem fazer uma pergunta, é só colocarem aqui no. A gente tem uma caixinha aqui embaixo do Zoom, que é o QIA. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, coloca ali, que no final a gente lê elas para o Guilherme, né? Então, já vou passar a bola para você, Guilherme. De novo, obrigado, cara, por estar aqui com a gente. E se você já quiser aí compartilhar a tela, vamos lá, podemos seguir em frente, cara. Beleza. Ó, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar aqui compartilhando um pouco, né, do trabalho que a gente vem realizando. Queria agradecer a oportunidade de estar nessa plataforma tão importante, assim, que está com esse objetivo de difundir o pensamento sobre a imagem. A gente sabe que a imagem ela é uma entidade simbólica, né? Assim, ela é a resultante de um processo de, da experiência humana, da trajetória da humanidade na civilização, que carrega ideias, valores, que atravessa as nossas relações, que impacta na forma com que as diretrizes e políticas, não só sociais, mas de governo, também são construídas, né? Então, a imagem, a gente sabe que ela atravessa todas as relações e formas de aproximação ou distanciamento que o ser humano estabelece dentro do seu contexto político, cultural, social, e ela fala da dimensão existencial humana. Então, é muito importante a gente tá pensando sobre a imagem, tá desenvolvendo senso crítico sobre a imagem, né? A gente não deixar que a imagem seja só que a gente não seja passivo diante das imagens, né? Essa é a grande questão, né? Que as imagens não gerem só em nós respostas programadas, né? Sensoriais ali, mas que elas possam, antes de mais nada, promover o senso crítico, o discernimento, ampliar a nossa capacidade de percepção sobre o mundo, né? Os modelos de compreensão mútuo, né? Na humanidade. Então, eu queria agradecer aí, né, deixar expressa em meu nome, em nome de todo o projeto Retratistas do Morro, em nome do Afonso Pimenta, do João Mendes, da Kelly Cristina, da dona Ana Martins, né, que são as pessoas que, enfim, consolidam esse coletivo. Agradecer a Seven Insider, agradecer o Léo aí pelo convite tão generoso aí de nos trazer aqui e abrir esse espaço de escuta, né? Mais do que um espaço de fala, a gente entende que é um espaço de escuta, que vocês estão permitindo que a gente possa também compartilhar a nossa experiência, né? Então, um espaço de compartilhamento de vivências e experiências no campo da imagem, para a gente ampliar o nosso entendimento sobre essa produção simbólica tão importante, não é só para o Brasil, mas é para o mundo todo, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela
mostrando para vocês um pouco do projeto Retratistas do Morro, né? Deixa eu só me preparar aqui. Share screen. Ok. Pronto, agora acho que entrou, né? Então é isso. Bom, pessoal, assim, vou rapidamente me apresentar aqui, que, só dizer, assim, do contexto, né? De quem está falando, assim, né? De onde que eu vim, o porquê dessas inquietações todas. Então, eu sou artista plástico, pesquisador, e hoje trabalho também, assim, fundamentalmente com processos curatoriais, mas a ideia é pensar na imagem, na fotografia, a partir dos múltiplos campos de conhecimento. Então, quando a gente vem do campo das artes, né, a arte fundamentalmente é aquele lugar que você está buscando trabalhar e pensar o sentido das coisas, né? Tem duas ideias muito básicas, assim, que é lá nas primeiras aulas de estética, assim, quando a gente está passando por processos formativos no campo da arte ou está pesquisando sobre elas, que é essas duas ideias que se juntam para construir o que hoje vem a ser esse campo do conhecimento sensível que é a arte, que é a tecne e a poiesis, né? Então, eu acho que isso marcou muito, assim, por que que a gente está trazendo isso? Porque isso marcou muito a minha formação, então, assim, é, como uma pessoa que tem uma prática poética, que tem um trabalho autoral em poéticas visuais, eu acho que isso acaba moldando a forma com que a gente acaba pensando o mundo, né? E também organizando os nossos processos de trabalho. Então, basicamente, a Tecne, né, seria todos os materiais que existem disponíveis no mundo, tudo que é da técnica, tudo que é do mundo material, né, tudo que é do transformável a partir da existência molecular e material, né, das moléculas, enfim, dos átomos, é aquela coisa toda. E o Tecne é tudo que é do sentido, tudo que é da imanência, tudo que é da alma, tudo que é do pensamento, das ideias, do desejo, né? Então é a construção de sentido. Então, quando você junta essas duas coisas, né, você passa a ter a possibilidade de construir linguagem, ou seja, de distribuir formas que carregam ideias e sentidos, e você consegue trabalhar isso é, criando pontes simbólicas, né? Seja na sua língua, seja em outras, ou a partir das formas, né, que você vai construindo, formas tanto formas de linguagem quanto formas de comportamento, né? Então, essa também é a maneira com que a gente organiza o projeto Retratistas do Morro e é o que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Nós vamos falar dessa parte mais ligada ao campo das ideias, ou seja, das motivações, os eixos conceituais em torno dos quais a gente se estrutura, e nós vamos mostrar como que a gente faz para conectar isso com a realidade, para distribuir para as pessoas, né, esse conteúdo com o qual a gente trabalha. Então, o formato que a gente trabalha, ele é muito influenciado pela prática do artista, né? É como que o artista lida com o mundo. Então é isso, essa lógica, esse balanço entre técnica e ideias, né? O campo da técnica e o campo da ideia. Então, é, o projeto Retratistas do Morro, ele começa ali no final de 2015, né, a partir do contato que a gente tem com uma moradora da comunidade da Serra. Para quem não conhece, a comunidade da Serra é uma das maiores favelas do Brasil e da América Latina, que fica aqui na cidade de Belo Horizonte, localizada em Minas Gerais, no Brasil, que é a região sudeste. É o estado com o maior número de municípios do Brasil, são 853 municípios, se eu não me engano, e Belo Horizonte é a capital do estado. É uma capital muito nova, né? Ela foi inaugurada em 1897, e para a construção dessa cidade vieram trabalhadores de diversas partes do Brasil, do interior do próprio estado de Minas Gerais, mas também do norte da Bahia, perdão, do sul da Bahia, né? O norte de Minas, que faz fronteira com a Bahia. Então os trabalhadores vieram do sul da Bahia e do norte de São Paulo, né? Alguns do Rio de Janeiro, mas a sua grande maioria
veio do interior, das fronteiras dos estados, né? Então, é fronteira com Bahia, fronteira com São Paulo, com Espírito Santo, com o Rio de Janeiro. E aí, a grande questão é que não havia se pensado um espaço para a moradia dos trabalhadores. E essas pessoas, elas, como solução de moradia, elas acabam buscando as encostas, porque é uma região muito montanhosa, elas acabam buscando as encostas dos locais que ficam na periferia daquele sítio de construção, onde estava acontecendo a cidade. Então, antes de Belo Horizonte ser inaugurada, já haviam duas grandes favelas na cidade, que é a do Córrego do Leitão e a favela do Barro Preto. E a Serra, ela é reconhecida como um território de ocupação popular a partir de 1904, 1914. Então, você vê assim, é quase menos de 20 anos depois da inauguração da cidade, que é o remanescente daquelas populações trabalhadoras que vieram para construir a cidade, mas não tinham para eles previsto alojamento, e aí, como solução de moradia, eles acabam criando esses territórios de ocupação popular. E hoje ela é uma das maiores favelas do Brasil e da América Latina. O projeto, então, Retratistas do Morro, ele é um projeto que tem por objetivo contribuir para a restauração das narrativas orais e visuais dos fotógrafos que viveram e trabalharam nessa favela, pelo que a gente identificou desde a época de 1960. Então eles atravessam o trabalho deles, né, de meados do século XX, atravessam para o século XXI, e hoje eles já estão há quase mais de 60 anos produzindo imagem e fotografia dentro da comunidade, né, o que gerou um acervo enorme, né, de negativos de diversos formatos, formato 120, 35 milímetros, meio 35, porque também eles usavam aquela Olympus Pen, né, que era uma câmera de quadro dividido, então era uma forma também econômica, né, como solução de trabalho para o fotógrafo, que ao invés dele ter 36 filmes, ele tinha 72 chapas, né? Ele tinha 72 negativos. Então, você tem boa parte desse acervo em negativo meio 35 milímetros e também em monóculo, que em inglês seria o slide viewers, né? Que são aqueles objetos de plástico que você coloca, que ele tem uma lente, né? Então, e tem uma capa de um material leitoso para a luz atravessar e você tem a sensação de uma imagem retroiluminada, que é um slide, né? O nome em inglês seria slide viewer. Então, a gente vem trabalhando a partir do contato com o acervo de dois fotógrafos, basicamente, João Mendes e o Afonso Pimenta, né? Que juntos o acervo deles compreende algo em torno de 250 mil fotografias. Tá? E a pessoa que apresentou esse acervo para a gente, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é uma moradora da comunidade, a dona Ana Martins. E a gente também está trabalhando no restauro do acervo da dona Ana, que é um acervo de mais ou menos 60 monóculos. Né? Então, esse projeto ele vai fazer 10 anos, e ao longo desses 10 anos, a gente veio trabalhando o estudo da forma com que essas imagens elas produzem reflexões, né, e impactam fundamentalmente na nossa percepção sobre a história recente das imagens brasileiras, nos modelos de representação das populações de favela e o regime de imagem utilizado, isso é muito importante para a gente, o regime de imagem utilizado para a construção do lastro simbólico nacional. Que seria o quê? O lastro simbólico nacional seria a resultante de todo aquele conteúdo que representa a nossa trajetória simbólica, tudo que se produziu no campo do pensamento, no campo da cultura, no campo da criatividade, da música, né? Tudo isso, o que é preservado? Então, essa resultante de todas as experiências culturais, sociais, religiosas de uma nação, você, a partir dos departamentos de preservação
de patrimônio, você cria diretrizes para determinar o que vai ser lembrado e o que vai ser esquecido. Né? Então, uma política de preservação de patrimônio, ela tem por objetivo construir esse arcabouço, né, de representações simbólicas que trazem parte da vivência e da experiência, né, artística, cultural das múltiplas populações e grupos sociais que vivem num determinado país. Só que o que a gente vê é que, no Brasil, pelo menos, a gente não teve uma política de preservação cultural voltada para as populações de periferia, e as populações de periferia no Brasil que formam em torno aí de 80%, 70% da população brasileira. Então, se a gente está falando que a resultante da experiência humana de 70% da população não foi levada em consideração para a construção das diretrizes prioritárias de preservação da produção simbólica nacional, o que está sendo preservado, então? Assim, a imagem de quem que está sendo preservada? É só de como que a gente entende que a imagem que está conectada à matriz de pensamento de 20% da população pode representar toda a outra 80% da população. Ou seja, é um grupo pequeno que está projetando as suas ideias, imagens, valores na sociedade em detrimento de toda a outra maioria da população brasileira. Então, o projeto ele não se estrutura única e exclusivamente assim, em torno do objetivo de preservar a fotografia, mas de refletir sobre o impacto dessas imagens, o impacto dessas narrativas orais, né, e dessas narrativas visuais. E o eixo de reflexão, que é o eixo de motivação do projeto, em torno do qual a gente se organiza, a gente construiu esses 6 eixos conceituais para se organizar. Então, nós trabalhamos em torno do direito igual de existir, do direito à memória, né? A gente pensa também no direito à própria história como direitos fundamentais, né? Algo que devia estar dentro da estrutura, da base estrutural da sociedade, que define as tomadas de decisão para a configuração, assim, o desenho político da sociedade. Então, isso aí devia estar sendo levado em consideração para que a gente consiga ter uma perspectiva mais múltipla de tudo aquilo que se constrói, que se pensa, né? De todas as experiências humanas que são vividas num determinado país. Né? E esse conjunto específico de ideias, né? Esses 3 direitos, o igual de existir, a memória e a própria história, eles também estão muito conectados com o pensamento, a proposta de pensamento, né, de um líder quilombola brasileiro que veio a falecer recentemente, que é o Nego Bispo, né, que é um filósofo quilombola, na verdade, é um grande pensador brasileiro que trabalha sobre as matrizes de pensamento africano, afrodiaspóricas, né? Então, o Nego Bispo ele tem um pensamento muito interessante sobre a diferença entre o pensamento retilíneo, né? O pensamento vertical, pensamento linear e o pensamento circular, né? E eu uma vez, tomando um café com ele, a gente uma vez chamou ele para dar uma palestra, eu perguntei para ele se ele podia ensinar um pouco mais assim sobre essa ideia, né, da diferença entre esses 2 modelos de pensamento, porque a geometria de pensamento impacta muito em como a gente vai lidar com determinado conteúdo, né? E aí ele disse: imagina um jogo de futebol. Então você tem um estádio, tem as pessoas ali no meio, você tem os seguranças, você tem toda a equipe médica, e lá do outro lado você tem a arquibancada com as pessoas. Imagine se uma pessoa sente vontade de participar desse jogo.
E aí ela pula a arquibancada, pula no fosso, chega na área de isolamento e tenta participar do lance, da jogada, pegar a bola para fazer o gol. O que, que acontece com ela? Né? Então, o pensamento é óbvio, ela vai ser, vai ser detida, vai ser presa, vai, enfim, né? Vai ser expulsa, vai, além dela perder o jogo, ela ainda vai perder a liberdade dela. Aí ele fala assim: agora pensa numa roda de capoeira. Se você chegar na roda de capoeira, se você ajoelhar, esticar sua mão ali, sinalizando que você quer entrar no jogo, o que, que vai acontecer? A roda vai abrir para você entrar. Aí ele falou: essa é a diferença do pensamento vertical, né? do, do pensamento ocidental verticalizado, linear, e do pensamento circular. Então, a gente se inspira nessa fala do Nego Bispo para tentar trabalhar o que a gente está chamando de pensamento esférico. Né? Então, é um modelo de geometria de pensamento esférica para construir a base conceitual que vai dar para a gente a possibilidade de trabalhar essas ideias sobre como que se preserva, o que significa preservar narrativas orais e visuais. Por que, por que a esfera? Por que do círculo a gente projetou isso tridimensionalmente para criar a esfera? É porque a esfera ela é a forma geométrica da qual, a partir da sua superfície, todos os pontos estão equidistantes do centro. Então, é como se você conseguisse reunir um espaço de participação, de coletividade, aonde que todas as vozes fossem convergentes e contribuísse para um desenho comum da sociedade, de uma participação de tudo aquilo que se pensa, se projeta para o centro, que se fala, se projeta para o centro, tudo aquilo que se constrói no campo da representação está equidistante do centro. Agora, já na linha, quando a gente pensa numa linha histórica, normalmente a gente pensa história como linha, né, no Ocidente, a linha pressupõe o quê? Pressupõe alternância de poder, no sentido de que quem está na frente da linha, quem está na ponta, não quer ceder o espaço para quem está na última posição. E quem está na última, muitas vezes, vai ter que esperar todos os outros tomarem o poder para conseguir chegar à sua vez, para conseguir contar a sua história. Né? A fila, a ideia de fila ou de linha, ela quer dizer que ninguém quer ser o último da fila. Né? Então, é um pouco. Enfim, tem dois conceitos muito interessantes de democracia, né? Que um diz que a democracia é como um corpo e todos participam desse organismo. Né? Então, é um sistema orgânico que funciona conectado. Então, as relações são interdependentes. E é muito legal você pensar isso, mas aí a pessoa vem e fala, mas ninguém quer ser o pé do corpo, né? Sobre o qual todos os outros órgãos estão. É muito legal ser um organismo interdependente, mas ninguém quer ser o pé. Né? E aí já tem um outro que diz que é como se fosse um piquenique, né? Assim, como todo mundo traz o que tem, põe na grama e é mais participativo, colaborativo. Todo mundo pode ir sentando na toalha dos outros, entendeu? Então, assim, são duas formas de pensar. Uma é muito sofisticada, mas na hora que você vai detalhar ela, né, quem que está na base segurando todo mundo ali? Então, essa é a grande questão. Então, a esfera é isso. Ela é aquela forma geométrica que possibilita a projeção comum para o centro. E aí, o outro eixo conceitual é a desigualdade social e simbólica, que a gente está vendo, né? A concentração de capital, qualquer tipo de capital, né? Ela é um modelo de sociedade danoso, né? Porque recurso não é algo infinito. Recurso é algo distribuível, né? Então é igual o êmbolo de uma seringa. Você aperta aqui, sobe ali. Você aperta aqui, sobe aqui, né? Então são recursos são finitos. Então para uns ter muitos, outros têm que ter muito pouco, né? Então essa distribuição de capital, seja simbólico, seja financeiro, seja cultural, seja habitacional, seja alimentar, né?
então, todos os tipos de acesso a direitos, existe um desbalanço muito grande e essa desigualdade, então, social política, ela acaba também espirrando na desigualdade de representação simbólica, ou seja, aquelas pessoas que detêm hegemonicamente o poder, elas vão estar representadas, lembradas na história, e as diretrizes de preservação vão estar girando em torno do que elas pensam, né, e do sistema de vida que elas estabeleceram, enquanto todas aquelas outras que estão privadas do acesso aos direitos não vão fazer parte desse processo de representação de memória na história daquela sociedade. O patrimônio e apartheid dos sentidos, ou do apartheid simbólico, é o que a gente também tem defendido e refletido de que, assim como, né, na África do Sul e nos Estados Unidos aconteceu um apartheid que isola, né, a partir desse marcador racial, assim, uma parte enorme da população desses dois países, privando e restringindo acesso a direitos, impondo uma série de violências, restrições de circulação no espaço da cidade, né? Aqui também no Brasil houve uma restrição de circulação das imagens das populações periféricas dentro do circuito de preservação da memória brasileira, seja institucional pública ou privada. Então, como é que a gente chegou nessa conclusão? A gente chegou nessa conclusão da seguinte forma. Eu vou passando aqui para eu ir avançando, tá, gente? Nós fizemos um trabalho de pesquisa em 5 acervos nacionais, 3 deles locais, que é o Acervo Público Mineiro, que é o acervo do Estado de Minas Gerais, o Acervo Público da cidade de Belo Horizonte, que é um acervo municipal, e o acervo do Museu Abílio Barreto, que é o Museu Histórico de Belo Horizonte. E nós fizemos a pesquisa na Brasiliana Fotográfica, e fizemos, que é um dos maiores acervos online do Brasil, e fizemos uma pesquisa também no acervo fotográfico da Biblioteca Nacional, tá? E a gente usou os marcadores, a indexação, né? As palavras-chave que foram usadas para direcionar a nossa busca foram aquelas palavras mais relacionadas com o trabalho do João e Afonso. Para a gente entender assim, beleza, a gente teve contato com esses dois fotógrafos, nós estamos trabalhando com o acervo dele, o acervo deles tem 250 mil fotografias com potencial de restauro, porque tem muito mais, mas com potencial de restauro tem 250 mil, e como que esse acervo se coloca, né, diante da política de preservação de patrimônio, diante dos outros acervos brasileiros, diante do entendimento de quais são as imagens sendo preservadas na história do país, como que se constrói a história das imagens brasileiras. Então a gente veio trabalhando nesse sentido e fez essa pesquisa nesses 5 acervos para entender aonde que a gente se posicionava. E nesses 5 acervos, utilizando as palavras-chave que mais caracterizam os trabalhos deles. Então, as populações de favela, favela brasileira, populações empobrecidas, né, periferias. E o espaço de tempo que a gente usou, o intervalo de tempo, foi de 1960 a 2000, né, porque é exatamente o período que eles mais trabalharam com filme. E aí, quantas imagens que nós encontramos nesses 5 acervos com essas características, que são exatamente as características do trabalho que eles realizam. 347 imagens. E essas 347 imagens, nenhuma delas tem relação com o sistema que João e Afonso utilizam para a realização de suas imagens. Não são imagens das pessoas, não trazem a dimensão humana da, daquela população que está ali sendo fotografada. São imagens oficiais da Companhia de Regulação Urbana, ou é uma visita política na comunidade, né? Ou é um levantamento sobre uma ocupação popular, uma invasão de um território privado ou público. Então, assim, são imagens que mapeiam a pobreza, que só compreendem esses territórios a partir do marcador da pobreza, mas que não reconhecem a dimensão humana daquelas pessoas que estão ali,
né, as suas capacidades intelectuais, reflexivas, culturais, religiosas, enfim, sociais, né? Então, essas 347 imagens, elas criam, elas se criam, na verdade, né, a partir de um marcador que é uma indexação que desconsidera a dimensão humana. Então, são imagens puramente funcionais, né, que não levam em consideração quem está na imagem. Então, a grande questão aqui é a gente ver essa diferença. E a gente passa para o último eixo, só para dizer que é imagem, representação e identidade, que é isso, é pensar outros regimes de imagem, né, como também o Francisco Valdeano, lá da favela da Maré, está fazendo, como o pessoal do Zumbi, né, lá da Bahia, está fazendo, enfim, o pessoal do Acervo da Laje, tem grupos no Brasil hoje muito interessantes pensando, né, o Valdeano lá na Maré trabalha, que é o MIM, né, que é o Museu da Imagem da Maré, enfim, tem uma galera aí pensando também nesse processo, que são outros regimes de imagem, que é isso, como que você vai trabalhar as múltiplas representações das mais diversas populações brasileiras, se a gente não recolocar o conteúdo de imagens que estão né, nesses espaços de preservação de memória. E aí, gente, aqui é muito importante a gente falar da dona Ana, né? Então, quer dizer, como que começa o acervo Retratistas do Morro? A partir do contato com a dona Ana Martins e seus monóculos. A dona Ana é uma moradora do Cafezal, que é uma das vilas que formam o aglomerado da Serra, né, ou a comunidade da Serra, e que durante um projeto que a gente estava realizando lá na Serra, que foi um primeiro livro que a gente realizou lá, que se chamou Memórias da Vila, a dona Ana era uma das personagens desse livro, né, uma das pessoas que estavam participando desse projeto. E aí, quando a gente comunicou para ela que a gente gostaria de entrar em contato para poder ouvir as histórias dela, as memórias dela da comunidade, né? Então, no meio da foto aí é ela, em torno dela são as crianças. Ela falou assim: Ô, meus filhos, mas que interessante, porque vocês estão falando aí de memória, de, né, fotografia antiga. Então, esse era o projeto Memórias da Vila, ainda nem existia o Retratistas. Ela falou assim: Ah, eu tenho uns tesouros aqui em casa. E ele falou: Não, coisa interessante, né? E que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que vai ajudar o que vocês estão fazendo. Aí, beleza, a gente fotografou a dona Ana, era um ensaio fotográfico que a gente fazia, era um retrato, né, com ela. E depois do retrato, ela senta, né, e mostra para a gente isso aqui, ó. Ela mostra para a gente esse saquinho com essas cerca de 70, 60 monóculos com imagens que mostravam o dia a dia da família dela. São imagens particulares, são imagens dos momentos de lazer da família dela, né? Junto com dois fotógrafos, que é o Giovanni e o Joaquim, que eram amigos dela e que moravam na Serra também. E aí eu perguntei para ela, falei: "Não, dona Ana, mas de onde que são essas imagens? Porque o que aconteceu? Quando ela me passou o monóculo e o primeiro monóculo que eu levantei contra a luz, ele abre para mim uma espécie de fenda na história da imagem, porque o que acontece? Quando eu vi aquela imagem, eu tentei, naquela época, eu estava o quê? Há 15 anos trabalhando com arte, com produção cultural, com fotografia, e eu tentei localizar no meu repertório, né, no meu arcabouço ali, intelectual, teórico, de pesquisa, eu tentei identificar qualquer imagem que fosse semelhante ou que tivesse alguma que fosse parecida com aquela. E eu não consegui identificar. Então é como se fosse uma epifania, é uma outra história, é uma outra realidade, é como se fosse uma porta que se abre para uma outra realidade histórica, uma iconografia que eu nunca tinha visto, mas que estava ali na mão da dona Ana. Eu não consegui localizar historicamente nenhuma imagem semelhante àquela, nisso que a gente vinha até então percebendo como a linha histórica das imagens no Brasil. E eu perguntei para ela: dona Ana, o que é isso? Aí ela falou: ô, meu filho, tinha uns fotógrafos que trabalhavam aqui, era mais ou menos uns 12, que rodavam aqui fotografando a comunidade. Fazia foto de batizado, de casamento, fazia foto de evento.
vinha, fazia foto nossa, quando a gente comprava uma roupa nova, a gente chamava eles para fotografar. E aí ela falou, falei, nossa, dona, mas isso é muito interessante, porque a gente, né, nunca estudou essas imagens, nunca viu. E a senhora lembra quem é e tal? Ela falou assim, ah, eu lembro mais é do seu Adão. E aí falou, ah, o seu Adão mora aqui perto, que ele mora no Beco Cavaquinho. E aí a gente estava pertinho da casa dele, isso era umas 7 horas da noite, a luz já tinha baixado, estava só a gente ali conversando. Eu falei, alô, dona Ana, então a senhora topa começar um novo projeto com a gente? Ela é a madrinha, ela é a inspiração do projeto. Que você imagina, ela mesma diz, ô meu filho, eu não sei ler nem escrever, como é que eu vou te ajudar num projeto? Mas a atitude dela de perceber a importância dessas imagens é que inspira todo esse conteúdo conceitual. É o aprendizado que ela transferiu para a gente com esse gesto é que dá a oportunidade da gente despertar essas ideias e pensamentos. Porque eu falei assim, mas, ô, dona Ana, me fala o seguinte, a senhora não sabe nem escrever, mas por que a senhora guardou essas imagens? Ela falou assim, ah, meu filho, porque isso aqui é a única forma do meu neto conhecer o avô dele. Então, essas imagens é o que eu tenho de mais importante, porque guarda a memória das pessoas queridas. Isso é uma teoria. Isso é uma teoria que devia estar sendo usada institucionalmente. Que é o quê? É um sistema de preservação baseado no altruísmo, baseado na percepção do outro, o outro com letra maiúscula, com O maiúsculo. Baseado na existência de múltiplos afetos, de múltiplas formas de pensar, existir, se relacionar, representar a realidade fora e dentro de si mesmo, né? Então a dona Ana, ela estabelece um tratado filosófico na hora que ela fala isso. Cabe a nós destrinchar o que ela falou, porque tem muita sabedoria condensada nessa fala dela. E aí a gente propôs a ela, falou, dona Ana, você empresta uns monóculos para a gente começar um projeto? E aí ali já veio tudo, já veio o nome, já veio tudo. Falou, o projeto vai chamar Retratistas do Morro. Aí ela falou, tudo bem, meu filho, vamos sim. Aí, só para antes de entrar na metodologia, aí o que acontece? A gente foi na casa do seu Adão, só para o pessoal entender como que o projeto começa. A gente foi na casa do seu Adão recebeu a gente, que aqui em Minas Gerais, para quem não conhece Minas Gerais, todo mundo recebe você na casa com café, com bolo, né? O mineiro é cordial, gosta de um papo, gosta de uma conversa. Então, essa é uma característica do nosso estado. E aí, o seu Adão recebeu a gente como um bom mineiro, com um lanchinho, com um café. Nunca tinha visto na vida, mas fez uma acolhida ali, assim, fez jus ao mineiro. E aí, a gente começa a contar para ele, então, a história desse projeto que está começando e a gente gostaria de convidar ele. E o seu Adão, hoje, ele é conhecido como seu Adão serralheiro. Então, ele trabalha como serralheiro na comunidade, fazendo telhado, fazendo portão. E ele vira para a gente e faz assim, ó. Ô, meu filho, tá vendo aqueles armários ali? A casa dele cheia de armário. Ele falou assim, todos esses armários aqui em cima estavam cheio de negativo. E eu joguei fora semana passada. Aí vocês imaginam as questões. Por isso que a gente assim, a partir dessas vivências e aprendizados, a gente estabeleceu aquele rol de conceitos que organiza o projeto. Então, ele falou assim: joguei tudo fora. Só que vai lá no João que o João deve ter. Então despertou na gente um senso de urgência muito grande, porque a gente viu a consequência desse distanciamento entre as políticas de preservação da periferia e a possibilidade dessas imagens serem preservadas. Realmente, por esse distanciamento, as imagens sofriam um desaparecimento muito acelerado. Ele jogou todo o acervo fora, porque estava ocupando o espaço da casa dele, normal. Só que enquanto as pessoas estão com pouco espaço em casa e se desfazendo dos acervos, os espaços do acervo estão se ocupando a guardar a imagem de quem tem muito espaço em casa. Então, olha o paradoxo, né? Então, é o que a gente entende como epistemicídio mesmo. É a morte mesmo dessas imagens, né, pela violência do desaparecimento, causada pela falta de percepção sobre a importância dessa produção
de imagens que aconteceu nas favelas brasileiras a partir da década de 50 e 60. Então, deu um senso de urgência da gente enorme. A gente foi no João de manhã, conversamos com o João, e o João indicou a gente para conhecer o Afonso. Então, foi assim que o projeto Retratista do Morro começou. E a partir do trabalho nos acervos de Dona Ana, João Mendes e Afonso Pimenta, nós desenvolvemos a seguinte metodologia. Ao longo desses 10 anos, a gente veio adequando essa metodologia, mas hoje ela se estabeleceu da seguinte maneira. A primeira etapa, que não tem como ser diferente, é a vivência comunitária. Você estar junto com as pessoas, você conhecer as pessoas, deixar que as pessoas te conheçam, estabelecer um laço, né? Um laço de confiança, um laço de pertencimento, para que elas saibam qual é o seu propósito ou quais são os seus propósitos, e você também conhecer o universo com o qual você está lidando, né? Porque no Brasil existem muitas barreiras sociais, né? E esse trânsito, né, assim, que seria um trânsito intercamadas sociais, né, é, ele não é tão óbvio, né, e muito menos no que se tange a conhecer o pensamento das pessoas, conhecer a estrutura sensível, a dimensão humana do que a pessoa, do que essa pessoa fala, pensa e como que ela se relaciona com o mundo, né? Então, a primeira etapa é a vivência comunitária, a segunda etapa um trabalho de campo. Depois que houve o trabalho de campo, houve o acordo estabelecido com os fotógrafos, é a catalogação do acervo, né? Classificar o dano para a gente ver o que está com mais risco de perder, o que não está, fazer a limpeza físico-química do acervo, trabalhar no acondicionamento preventivo, porque aí começa todo aquele conjunto, perdão, todo aquele conjunto de critérios que a gente sabe, né, das diferentes condições climáticas e materiais que aceleram ou ajudam a conservar, né, aceleram o desaparecimento do negativo ou ajudam a conservá-lo. E a partir disso, a partir do acondicionamento, a gente começa então estabelecer quais vão ser as imagens, é um processo de curadoria conjunto, né? Quais são as imagens que vão ser digitalizadas primeiro. No caso do João, do Afonso e da Dona Ana, a gente estabeleceu um princípio no qual a gente digitalizou imagens que representavam. Então, a gente estudou o acervo, mapeou o acervo, identificou os principais assuntos com os quais eles trabalhavam, e a gente digitalizou imagens que representavam esses assuntos, quase que imagens icônicas, imagens icônicas de aniversário, imagens icônicas de bailes, imagens icônicas de pessoas nos quintais das casas, imagens icônicas de pessoas no interior das casas, imagens icônicas que representavam casamento. Então, a gente mapeou os assuntos, né? Ou seja, a prática artística deles, para a gente conhecer o trabalho deles, e a gente parte para a digitalização para a gente conseguir avançar nas próximas etapas da metodologia, que até chegar na apresentação do sujeito histórico, que você tem que dar a possibilidade de outras pessoas acessarem aquilo, não da forma com que a gente acessou, esse turbilhão de informação e vivências e mais, mas sistematizado, né? Porque permitir que isso vire um, um campo de acesso ao conhecimento, né? Então você sistematiza esse conhecimento. Então, partindo dos procedimentos de digitalização, a gente vai nos procedimentos de restauro digital, e os restauros digitais também foi algo que a gente precisou de desenvolver muitas técnicas, porque você não acha isso em livro, não existe muita literatura, assim, é quase inexistente a literatura sobre restauro digital. Né? Muitas instituições se recusam a fazer o restauro digital por atender a princípios excessivamente, no nosso ponto de vista, excessivamente técnicos, né? No sentido de que uma imagem deve guardar a memória dos efeitos que ela sofreu no tempo, mas o nosso critério não é técnico, não no sentido de não buscar que aquela imagem se restabeleça tecnicamente, né? De ferramentas técnicas, mas não no sentido técnico da preservação, né? O nosso critério ele é mais político.
porque a gente encara a preservação a partir do campo arquitetônico. Porque se você imaginar que uma imagem, muito que a gente acredita que a imagem, quando a gente olha para ela passa a habitar o nosso imaginário. O que a gente entende que é o contrário, quando você olha para uma imagem, você passa a habitar aquele universo de ideias que a imagem te transfere. Então, se a imagem é um lugar que a nossa mente mora, que a nossa mente passa a habitar e com ela dialogar, ninguém quer morar numa casa mofada, sem telhado, sem banheiro, né? Você quer ter um ambiente arquitetônico seguro que te traz uma segurança, né? Uma segurança estrutural, né? Tanto da fundação, da base da casa, quanto das paredes, do telhado. Ninguém quer estar correndo risco de ter um desabamento, nem ninguém quer estar exposto às intempéries, ao mofo, à umidade, à chuva, né? Você quer que suas coisas sejam preservadas, garanta a sua segurança ali dentro daquele espaço de moradia. Então, a nossa lógica é que se essas imagens vão ser moradias para a construção de novos imaginários coletivos, a gente precisava de restaurar elas da base ao telhado da melhor forma possível. Então, a gente desenvolveu técnicas de restauro digital. E aí vem o campo da pesquisa, que é muito importante, porque tem que ter senso crítico, tanto em relação ao que a gente faz, quanto em relação às coisas que estão em diálogo com o que a gente faz, seja semelhante, seja contrário. Então, o nosso processo de curadoria e historicidade, né, é esse de pesquisar esse universo do acervo, o universo da imagem, o universo dos sentidos, tentar criar, construir conhecimento a partir disso em diálogo com os processos históricos. Então, é o que a gente chama de engenharia de reconstrução das memórias afetivas. A elaboração de textos e biografias, que é isso, né? Saber a origem, o ponto de origem. E esse eixo da metodologia, a gente chama ele de imagem como espaço de escuta. Um outro ponto muito importante que a gente vê que muitas vezes é um drama para os acervos, né? É, acaba que as instituições têm muita dificuldade de circular o conteúdo com o qual elas trabalham, né? E aí acaba que as pessoas têm pouco acesso àquelas imagens, então você não conhece tanto a história imagética do Brasil, porque existe um processo de concentração de capital simbólico mesmo, assim, né? Poucas instituições guardam muitas imagens e essas imagens para acessar é muito complicado e acaba que a gente não tem essa possibilidade de construir um cenário histórico sobre as imagens, porque a gente não consegue ter acesso. Então, o que a gente imaginou, se a gente desenvolve produtos culturais, ou seja, usa a lógica das artes visuais, dos editais de arte, né, dos espaços institucionais, dos produtos culturais, isso ajuda a circular essas imagens. Quanto mais pessoas virem essas imagens, mais imaginários vão estar sendo habitados. Então, o que a gente chama de reposicionamento do lastro simbólico. Né? Então, se a gente não tem como atuar na esfera imediata do poder, a gente não está ali com a condição de refazer uma política de preservação de patrimônio, mas a gente tem condição de reposicionar as ideias que se tem sobre esse lastro simbólico, ou seja, sobre quais são as imagens que representam as populações brasileiras. Entendeu? A gente consegue fazer isso de maneira independente. Lógico que a escala não é como uma escala de uma política pública ou de uma política institucional privada, mas ela vai avançando no campo das ideias, aos pouquinhos vai avançando. E o outro é a distribuição e circulação, que é a ocupação das esferas de poder. Né? Então você tem que sistematizar, escrever sobre aquilo, né? Permitir que aquilo ali tome formatos que sejam acessíveis às pessoas e depois você distribuir isso. Então, essa é a nossa metodologia, né? Eu vou falar rapidamente aqui sobre uma parte dela, que é a imagem como espaço de escuta, que ela vem tomando cada vez mais proporção no projeto. Basicamente, a imagem como espaço de escuta é o seguinte: toda imagem carrega uma narrativa visual e oral, porque as pessoas lembram da época da imagem, o fotógrafo lembra das razões e dos propósitos, das motivações pelas quais
pelos quais ele fez aquela imagem, e ela carrega no pano de fundo, né, todo um contexto social, político, histórico, né, da vida daquelas pessoas. Então, o que acontece? A imagem como espaço de escuta é uma metodologia do projeto na qual a gente faz uma digitalização em lote, né? A gente vai até o João, o Afonso, a dona Ana, a gente vai até os fotógrafos e a gente trabalha com eles as memórias sobre as quais eles têm daquelas imagens. E a gente grava aquelas histórias e quando eles identificam as pessoas nas imagens, a gente vai até a comunidade para tentar encontrar a pessoa fotografada há 50, 40, 30 anos atrás e convida ela a fazer parte desse projeto, pedindo que, quando ela concorda em fazer parte, pedindo que ela conte a história daquela imagem. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a fotografia como um eixo gravitacional em torno do qual a gente reconstrói a história coletiva a partir das memórias afetivas e das narrativas pessoais. Então, a imagem vira um eixo gravitacional para a reconstrução da nossa história coletiva, aonde você tem a história a narrativa do fotógrafo e a narrativa do fotografado. No pano de fundo dessas memórias, você vai ver o contexto social, político, o contexto cultural, né? O contexto habitacional, o território onde elas moravam. Então, tudo isso vai migrar para dentro dessa imagem como uma outra dimensão. E quando a gente expõe, então isso é importante dizer, quando a gente expõe as fotografias, aquelas fotografias que a gente já tem os áudios tratados, editados, masterizados, a gente expõe a fotografia junto com a possibilidade da pessoa ouvir a história daquela imagem. Então, o que a gente está tentando, o que a gente está propondo e tentando apontar aqui no projeto Retratistas do Morro é dizer o seguinte, que a gente não trabalha só com processos de representação, mas, para além disso, a gente tenta apresentar a pessoa que está ali fotografada. Então, é uma outra camada que passa a fazer presente da esfera de fruição, que a imagem não é um fetiche, mas ela promove um encontro de diferentes universos, mundos e possibilidades de construção de um cenário histórico. Então, é como se você estivesse encontrando com uma parte muito importante da vida de alguém, né? Então, eu acho que é importante citar isso, porque esse eixo aí, essa etapa, imagem como espaço de escuta, ela está quase virando uma metodologia em si mesmo. Então, vou passar rapidamente aqui, pessoal, mostrar um pouquinho da parte técnica, tá? E aí aqui eu não vou me aprofundar muito, é só mais ilustrativo, porque aí daqui a pouco nós vamos passar, né, ter a possibilidade de conversar um pouquinho. Então, aqui a gente mostra um pouco os materiais de conservação que a gente usa, né, para poder limpar os negativos, essa metodologia que a gente usa, tá vendo? A gente tenta seguir todos os critérios, assim, as melhores práticas de preservação, né, utilizando aí os lenços de baixa abrasão, usando o álcool isopropílico, né? Isso é uma outra questão muito importante que eu gostaria de dizer aqui, porque como essa oportunidade da gente falar que ela vai ser, enfim, ela está dentro de uma organização internacional, é uma questão muito crítica para o Brasil quando se diz na nossa indústria de materiais de preservação. Praticamente todo o nosso material de preservação ele tem que ser importado. E por ele ser importado, os custos para preservar a memória brasileira são muito caros, muito caros. Então, um lenço de baixa abrasão, né, que a gente compra nos Estados Unidos, e quando você compra o pacote, ele sai a 6 cents de dólar, né? Aqui ele sai para a gente a R$ 6. E a gente usa assim 5.000 lenços.
Então, é a diferença de 6 centavos de dólar para 6 reais. E não dá para traduzir na conversão da moeda, porque o que você faz com 6 reais, né? Se você for pensar, tem que fazer a tradução do contexto econômico. Então, 6 reais é muito caro. 6 reais não é 6 centavos de dólar, né? Em relação ao poder aquisitivo daquele mesmo valor convertido, né? Então, gente, esse plástico mesmo que a gente usa, que são os print files. Então, assim, quando você vai comprar fora do Brasil, você compra 100 e vai custar, assim, 17 dólares, 20 dólares. Quando você vai comprar aqui no Brasil, custa 600 reais, 100 plásticos. Então, é uma questão crítica que a gente tem que falar sobre isso também, porque é uma questão política, né? O acesso aos materiais de preservação impacta a forma com que aquela nação vai se posicionar internacionalmente em relação à sua soberania, porque a memória é soberania. E quando você tem, como você tem a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, com milhões e milhões e milhões de imagens dos múltiplos aspectos da sociedade estadunidense, norte-americana, é muito difícil de uma outra nação pautar qual que vai ser a forma de representação daquela nação. Porque ela define, a partir do seu espaço de preservação amplo, como ela vai ser enxergada pelos outros. E como você tem o amplo acesso aos materiais de preservação, você consegue preservar de forma muito expansiva o seu lastro simbólico, né? Então, vejamos bem o vínculo fundamental entre soberanias nacionais de nações e os processos de preservação de memória, porque existe um processo de colonização simbólica em que determinadas nações atravessam o contexto histórico-cultural das outras, impondo o seu conteúdo de imagens, a sua forma de percepção, né? E que se o outro não tem mecanismos de defesa, que basicamente é o conhecimento sobre a sua própria história, é a construção da identidade é um mecanismo de defesa. Por isso que na colonização você aniquila com a memória, entendeu? Por isso que o epistemicídio serve à colonização simbólica, serve a essa violência do apagamento, porque é uma forma de desconectar o ser que vive num território do seu próprio espaço de existência. E nós precisamos de ter ancoragens, que a gente está chamando no projeto agora de ancoragem mnemônica, que é o quê? Aonde a memória acopla, aonde eu vou conectar o meu pensamento para eu conseguir construir o meu senso crítico e a minha percepção do mundo. Então, isso é fundamental. Política de preservação de memória está diretamente ligada aos processos decoloniais e aos processos de construção da soberania das nações. E o Brasil está deficitário em relação a isso. É O importante Atlas... Oi, isso. desculpa. Quando a Desculpa, gente cara. fala e a gente leva muito só para as questões econômicas, ou, enfim, energéticas e tudo mais, né? E essa parte acaba ficando em segundo plano ou raramente mencionada. Então, é interessante você ter levantado esse ponto. Mas como que a gente vai defender os nossos campos de petróleo, os nossos rios, o nosso minério, se a gente não tem nenhuma imagem que lembra de quem que era isso? Você entendeu? Tem que ter ancoragem. É coragem e ancoragem, né? A memória das pessoas tem que ancorar, porque senão ele vem aqui, faz igual a mineração em Minas Gerais. Destrói a nossa paisagem, muda a topografia do estado, igual aconteceu em Itabira. O pico de Itabira foi minerado. E aí os antigos lembram, olha, tinha um pico aqui que era o símbolo, era o símbolo cultural e natural da cidade, patrimônio da cidade, que não existe mais. Você entendeu? Então, assim, a violência da extração ela é igualzinha à violência
do apagamento. Então, esse exercício aqui a gente teve que fazer, olha, para a gente entender o material que a gente estava na mão. Por esses negativos é, não houve nenhuma possibilidade deles estarem sob condições ideais de guarda, né, de um acondicionamento correto, eles sofreram todos os tipos de interferência que a gente pode imaginar. Calor, frio, umidade, oscilação de temperatura, né? Contato com materiais de alta acidez. E aí, olha a questão agora para a gente poder recuperar as cores disso. Você tem uma série de invasões de cor, cada grupo de negativos está sob uma influência diferente, um desvio tonal diferente, né? E agora imagina o tempo para entender qual era cada cor dessa diante do impacto que foi gerado pelas diferentes condições que eles se encontraram. Aí o pessoal pode perguntar assim: ah, mas vocês não procuraram saber o que levou à mudança das cores para tentar entender como desacelerar o processo? Então a gente teve que tomar uma opção, assim, um caminho no projeto, né? A gente preferiu mapear as cores, entender quais as diferentes mudanças e direcionar o nosso esforço para saber como que a gente reverte isso, em vez de saber como que isso aconteceu. Porque como aconteceu, não é tão complexo da gente supor. Porque como essas imagens estavam sob condições muito diversas, isso foi essa oscilação na condição de guarda e também nas diferenças dos químicos de revelação, dos químicos usados para processamento desse material. Porque eram materiais processados em mini labs de revelação rápida, e esses mini labs dificilmente se preocupavam com o tipo de pH, se estava alcalino, se estava ácido, se tinha que filtrar, se não tinha, porque a pessoa, o comerciante, está preocupado é isso, né? Em manter o negócio, em pagar as contas dele. Então, nem sempre era possível a pessoa poder ter o químico ali 100% puro, né? Então, a gente sabe que aqui a gente tem é, desvio de cor por erro de processamento, por invasão de fungo, por oscilação de temperatura, umidade e contato com materiais de alta acidez, né? E aí, em vez de a gente ficar procurando a causa, a gente direcionou o nosso esforço para entender como que reverte, né? Então, restaurar um negativo objeto físico é muito difícil, né? Tem uma técnica de transferência de emulsão, que, se eu não me engano, é uma técnica muito usada na Holanda, né? Nos institutos de preservação holandeses, assim, nos Estados Unidos também eles usam, que é uma técnica na qual você descola a emulsão, né, desagrega a emulsão do suporte, do plástico, seja ele o que for, né, acetato, diacetato, triacetato, enfim. Você descola ele e aí você recoloca um novo, né? Ela está aqui em suspensão num banho, né? E aí você coloca ela sobre um outro suporte. E ali você ganha um período grande de preservação, porque você começa a contar, né, o desgaste do suporte do zero. De novo, lógico, o impacto sobre que a gelatina sofreu é muito difícil você reverter. Mas isso é um processo assim, com 250 mil negativos, é quase que impossível de se fazer. E a gente, então, trabalhou, como eu disse, sobre o estudo dos negativos. O que a gente podia fazer para reverter isso, né? Então, uma coisa que a gente percebeu é essa. A gente tem uma coisa toda fragmentada, né? Embaralhada, e aí você vai organizando para entender os grupos de dano, né? Então, isso o Atlas Cromático ajudou a gente a entender. Ajudou a gente a entender, olha que interessante, que tem dois danos, dois desvios cromáticos fundamentais. Um é a cor predominante. A cor predominante é aquela que
traz o filtro industrial que vem no filme, né, para fazer um filtro dos raios ultravioletas. Então, todo filme ele é transparente. E essa cor mais amarronzada, ou às vezes mais lilás, ou às vezes mais azulado, é um tipo de filtro, geralmente é mais amarrom, envermelhado e laranjado, é o filtro que a indústria coloca para poder organizar os comprimentos de onda que vão sensibilizar as diferentes camadas do filme, para você construir o quê? Os canais de cor do negativo. Então, isso é a cor predominante, mas você tem as veladuras. O que seriam as veladuras? Aquele conjunto de alterações cromáticas que surgem impactadas por outras condições que não seja a construção do filme, o padrão industrial, que vai ser isso, vai ser o tipo de químico que usou, que vai ser o que é temperatura, né, a exposição a altas temperaturas, a umidade. Então, todos os outros fatores criam veladuras, que são segundas cores que estão sobre o filme. E isso é importante a gente conseguir estudar e saber, porque a partir dos histogramas, na hora que você digitaliza o filme, você consegue identificar nos canais de cor o que deveria ser o cinza, né? A cor cinza, basicamente, por que ela é tão fundamental na fotografia? Porque ela é exatamente quantidades iguais dos mesmos dos canais de cor. Então, como se você pegar o número 120, então você tem 120% de vermelho, ou 120 de vermelho, 120 de azul, 120 de verde. Isso vai dar um cinza médio, né? Se você pega 200 de vermelho, 200 de cinza e 200 de azul, você vai ter um cinza claro. Você entendeu? Então, ali você tem um equilíbrio. O cinza, ele te aponta o equilíbrio. A partir do momento que você começa a ter desvios, né? Ó, tá vendo a mãozinha aí? Ela tá aparecendo? Aqui, ó, tá vendo? Um desvio para a esquerda, um desvio para a direita, quer dizer que vai ter uma cor predominante, a criação de uma característica cromática do negativo, sacou? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque para que a gente consiga filtrar as cores, eu tenho que subtrair o predominante e a veladura, as duas coisas. E aí aqui a gente mostra um resuminho do nosso processo de tratamento do filme. Então você tem o negativo aqui no canto extremo esquerdo, né? Aqui no meio você tem o negativo depois que a gente filtrou o predominante. Olha que interessante. Você filtra o predominante. Aí olha embaixo aqui nas tabelas de referência, nos marcadores de cor ali, ó, tá vendo? O RGB dele é 202, 201 e 203. Olha, é quase cinza, mas tem ele desvio de 2 pontos no vermelho, desvio de 3 pontos no azul e desvio de 1 ponto no verde. Olha como que é um cinza meio azuladinho, tá vendo? É a segunda imagem. E aqui, ó, nessa bola, nesse círculo da direita, na segunda imagem, qual que é a cor predominante? O blue, olha ele aí, é 128. Tá vendo? Então, existe uma predominância do azul, que na hora que você vai fazer a conversão do negativo para o positivo, esse azul vai dar uma predominância de um ocre. Olha como que a barra de cor está predominantemente ocre, uma espécie de veladura meio amarelada, né, sem contraste, por cima de todas as cores. Né? Se você pegar o número 5 aqui do vestidinho dela, ó, ela está com um vestidinho branco, depois a gente soube que era branco, mas olha como que ele é meio ocre, meio esverdeado. E aí, na hora que a gente faz o tratamento de cor, a correção ponto por ponto, tá vendo? Numerado, 1, 2, 3, 4, a gente vai fazendo, a gente trabalha a imagem por setores, recortando todas as massas da imagem. Tem imagem que tem 150 máscaras, né? Então a gente vai tudo, o glacê do bolo, a letra que está escrito parabéns, a folhinha da flor de glacê, tudo é recortado e a gente vai reposicionando as cores. E aí, olha como que interessante, como que agora o número 5, que é o vestidinho dela, já é um cinzinha.
Olha aqui embaixo agora, ó, no RGB dele, como que fosse praticamente preto e cinza. Tá vendo? Então, esse é o trabalho que a gente faz para reposicionar lastro simbólico. Porque você acha que se o fotógrafo tivesse a possibilidade de ter perto daquela comunidade um instituto de preservação, vamos supor que perto em cada periferia do Brasil tivesse, tudo bem, por mais utópico que seja isso, mas vamos imaginar essa possibilidade. Tivessem institutos de preservação, como se fossem centros avançados, comunitários de preservação, você acha que a imagem dele teria se perdido? Você acha que seu Adão teria jogado tudo fora porque ele estava sem espaço na casa dele? Nunca. E aí, em vez de 347 imagens, em 5 institutos de preservação, a gente teria o quê? Milhões. Porque se você parar para pensar, João e Afonso são 2 fotógrafos em uma favela brasileira. Só na Serra eram 12. Se 2 fotógrafos estão ali com um acervo de 250 mil imagens, o que não significa o acervo de 12 fotógrafos? Se a gente for extrapolar, é no mínimo 3 milhões de imagens. E isso é uma favela em Belo Horizonte. Imagina em todas as capitais e metrópoles brasileiras. Aí você imagina essa reversão de fator, o que seria o imaginário coletivo nacional? Você entendeu por que memória é soberania? Então, gente, para a gente conseguir todos aqueles critérios técnicos de preservação de cor, né, a gente teve também que estabelecer metodologias de excelência da colorimetria para a gente conseguir ter monitores calibrados, para a gente ter pontos de referência, para a gente não estar basicamente navegando às cegas. Então, a gente trabalha com as práticas da colorimetria, ou seja, o que mostra que a nossa metodologia ela é a reunião de uma série de processos, né, de ferramentas cognitivas e processos de trabalho que vêm de diferentes campos do conhecimento. Né? Vem da história, vem da biologia molecular, né? Vem das artes plásticas, vem da colorimetria, da ciência da cor. Então, a gente precisa de reunir esses diferentes saberes para conseguir dar conta dessa complexidade que é o universo das imagens, tanto nessa parte técnica quanto na parte conceitual, de historicidade, né? Aqui é um pouco assim um ambiente que a gente trabalha, só para vocês verem, né? A gente trabalha também com servidores próprios, em vez de ficar trabalhando com nuvens privadas de mega conglomerados digitais, né, que passam a ser muitas vezes proprietários do uso daquela imagem. A gente trabalha com servidores locais, que são os LANs, né, os NAS LANs, né, E, que estão Guilherme, ligados. Oi? essa parte do restauro, você trabalha sozinho? Ou como é que é Ó, o você, restauro, a como é gente que, quando... Então, muito interessante, Léo, você perguntar isso, porque é o seguinte, toda aquela metodologia que vocês viram ali, ela depende de financiamento, de patrocínio, né? Então, a gente diz muito que aquela metodologia nossa, ela é uma metodologia de oportunidade. O que significa isso? Dependendo do tipo de patrocínio que a gente consegue, a gente direciona mais ou menos atenção a determinada etapa da metodologia. Então, por exemplo, se é uma metodologia que dá a possibilidade da gente fazer uma pesquisa de campo, aquela etapa da pesquisa de campo ela cresce e as outras diminuem. Né? Se é uma metodologia para fazer uma exposição que depende, a exposição depende do restauro das imagens, o nosso ateliê de restauro ele cresce, a gente consegue contratar pessoas. Então é isso, ele dilata e retrai. O ideal seria que todas as etapas da metodologia elas acontecessem simultaneamente com o mesmo peso, né? Só que como a gente não consegue isso, dependendo no Brasil, para quem não conhece, o artista vive muito de editais culturais, ou seja, que são políticas públicas, né, que se abrem para que você possa submeter o seu projeto. E as políticas públicas têm diretrizes. Então, você faz um livro, você faz uma pesquisa, você faz uma residência artística, você faz um festival de fotografia, você faz um filme. Então, quer dizer, é muito amplo, mas você nem sempre consegue abarcar em um único projeto todas as necessidades que tem um acervo, porque um acervo ele é
hipercomplexo em todos os sentidos. Né? Ele, como vocês estão vendo aí, ele trabalha com diferentes campos do conhecimento. Então, quando a gente tem equipe, aí a gente treina a equipe na metodologia de restauro do retratista, porque a gente tem uns passos, passo a passo, que a gente desenvolveu, e eu vou falar disso. É interessante você ter abordado isso, porque a gente vai mostrar um pouquinho como que a gente trabalha nesses danos, e aí está especificamente ligado ao restauro. Então, Léo, para responder pontualmente sua pergunta, o projeto tem um método de restauro digital, que quando a gente tem um patrocínio maior, a gente consegue contratar a equipe de tratadores de imagem, de pessoas que trabalham com Photoshop, principalmente, para a gente conseguir treinar a galera, treinar essas pessoas e essas pessoas atuarem no campo. E aí eu faço a finalização de todas as imagens. E aqui eu vou mostrar para vocês como um fator de curiosidade, mas também de aprendizado coletivo, né? Para a gente entender, essas manchas brancas no filme são a presença de fungos, né? De colônias de fungo, que alteram a cor do negativo por perda das camadas de substrato do filme. Então, olha que coisa curiosa. O filme são camadas de cor, e uma somando a outra em diferentes quantidades vai dar aquela mistura que a gente está vendo. O laranja, ele é um pouquinho de magenta, um pouquinho de amarelo. Enfim, você tem as cores primárias que se combinam em cores secundárias. Só que no caso do filme, são cores secundárias que formam primárias e terciárias. É algo assim. Né? Essa ciência da cor do filme é muito interessante. O filme não trabalha com cores primárias, né? Tipo igual o RGB, né? Que é o vermelho, o verde e o azul. O filme trabalha com amarelo, magenta e ciano, que já são cores secundárias. É muito, quem se interessa, só fazer um parêntese, Léo, quem se interessa, pegar os manuais da Kodak da década de 70, década de 80, que tá tudo lá. Assim, dá para estudar, dá para aprofundar, é muito bacana, é coisa que a gente não imagina, e as coisas estão lá, porque era um conhecimento que as pessoas precisavam de conhecer para trabalhar com o filme. Então, vão na internet, baixem, procurem, que vale a pena. Isso Então, o foi full. Oi? você já de outros projetos que você tinha antes, ou isso foi você foi desenvolvendo a partir já do início do retratista? Esse foi desenvolvendo. Muita coisa foi desenvolvendo. Mas como é uma prática artística comum, né? Como a gente assim já tem um modelo de trabalho, a gente foi adaptando muita coisa, né? E avançando na pesquisa. Então, olha como que o negativo fica quando ele está com a invasão de agentes biológicos, né? No caso aqui, um fungo, né? E aí, olha, isso aqui é como se fosse ele antes e ele depois. Só que, olha, curiosamente, isso aqui é o quê? Ele está retroiluminado, tá? É uma luz que no campo da conservação chama de transmitente. Está iluminado por trás. Agora, olha com a luz rasante. Então, quer dizer, limpou, mas o fungo comeu, ele deixou essa textura, ele comeu o negativo. Então, aonde ele comeu, onde houve subtração do suporte filme, do substrato do filme, né? Porque o suporte é o plástico, o substrato é a gelatina. Então, onde veio subtração de, do substrato, não tem como você recolocar substrato. Não, não tem como. Aí é só no tratamento digital. Então, aqui, ó, depois que você digitaliza o filme, olha que interessante se a gente perceber o canal do vermelho. Então, o processo todo da imagem digital, ela lida não com cor, tá? Olha que interessante. A cor, ela está mais ligada com a interface, para a gente interpretar a imagem. Mas ela lida com luminância. Olha que coisa curiosa. Ela lida com gradações de cinza, tá? Então, quando você vê um canal de cor que está limpinho, igual ao do vermelho, o canal do verde, mas olha, no verde já tem uma linha mais escura, olha, um cinza mais escuro, então quer dizer que tem alguma coisa alterou a cor do rosto dele. E o canal do azul, olha só, tem muitas alterações, cinzas claros aí que estão
delatando um dano, delatando uma alteração de cor, que não conseguiu completar a densidade do cinza no rosto dele aí. Olha que coisa curiosa. E aí, quando a gente vai ver o caminho do fungo, olha aí. É exatamente aonde, se vocês lembram, ó, exatamente aonde o fungo comeu, ó. Olha, exatamente. Aonde o fungo passou é onde você vai ter essa alteração de cor aí. Então, ó, só que aí tem um detalhe, tá? Só que essa é uma digitalização a seco. E existe uma outra técnica de digitalização que chama, no Brasil a gente traduz como digitalização úmida, né? Em inglês chama wet mount digitization, é algo nesse sentido, assim, wet mount scanning, isso, que é digitalização molhada, se a gente fosse traduzir, onde você usa líquido, um líquido óptico, que isso é muito curioso, você usa um líquido óptico e você prensa o negativo contra uma chapa de vidro utilizando um mylar, que é uma espécie de acetato bem transparente. E aí você cria ali um vácuo, né? Ou seja, a digitalização líquida ela tem esse benefício de ajudar a planificar o negativo, porque o scanner é um microscópio, né? Então, o microscópio ele vai ter foco muito pontual. Então, qualquer alteração no plano focal, você tem foco aqui e desfoque aqui. Sacou? Então, essa curva do negativo, ela vai gerar uma imagem que ela tem foco seletivo, ela tem foco em umas áreas e não tem nas outras. Então, se você focar aqui, em cima está desfocado e aqui tem foco e vice-versa. E se você planifica o negativo, você consegue recuperar o foco da imagem, o foco que o fotógrafo fez. Olha que coisa curiosa, né? Então, nesse caso, ele tem esse benefício de planificar o negativo, mas também, como vocês veem aqui, os canais dos meus dedos, se eu jogar uma água aqui, eu vou criar uma superfície única, não é? Porque vai preencher com água aqui, esses vãos da mão. E o líquido do negativo consegue preencher, em certa medida, os vãos que foram feitos no negativo, seja por arranhão no plástico, assim, na parte de cima, ou seja embaixo pela subtração do substrato fílmico pelos fungos. E aí, quando ele preenche, é meio que ele consegue enganar a máquina dizendo que tem um canal de cor ali. Tcharam, olha isso. Então, você vê a diferença dessa imagem. Olha o canal de cor com a digitalização úmida e o canal de cor com a digitalização a seco. Chocante, né? Então, gente, essa é uma técnica que a gente usa, assim, que você pode considerar que é um passo para o restauro. Ela não restaura o negativo. Depois que você tira do líquido, ele é o que é. Mas já é um começo do processo de restauração digital, utilizar esses líquidos ópticos de digitalização, né? A gente utilizou muitos anos um líquido canadense, que é o Lumina, só que, infelizmente, a fábrica fechou no Canadá. Nós tentamos de toda forma conversar com esse pessoal da Scan Science. Não tivemos retorno, assim, eu acho que realmente a fábrica fechou. E hoje o líquido que é mais acessível comercialmente é o Azetec. Só que olha a questão política, de novo, dos processos de acesso aos materiais de preservação rapidamente. Vou contar um caso para vocês. Uma garrafa de Azetec vai custar em torno aí de $27, tá? Ok? $27, vamos por 30. 30 vezes 5, R$ 150. Uma garrafa. Para eu conseguir importar essa garrafa, seguindo todas as etapas oficiais dos processos de importação, sabe quanto sai uma garrafa que chega aqui para mim no Brasil? R$ 1.700. E isso, a logística que eu tenho que fazer, eu tenho que contratar um despachante de cargas perigosas nos Estados Unidos. Eu tenho que contratar um envio da garrafa, do líquido, para esse despachante. Ele faz uma embalagem que é quase uma embalagem
anti-incêndio, anti-tudo. Isso é trazido num avião especial de cargas perigosas, tipo um FedEx, um DHL, uma coisa assim. Chegando no Brasil, eu tenho que contratar um despachante para tirar a garrafa do galpão de cargas perigosas da Receita Federal, pagar os impostos, e esse despachante ele tem que contratar uma empresa de transporte de cargas perigosas para me entregar isso aqui. É um perfume, cara. É a mesma coisa de um perfume, entendeu? Ele teria o mesmo dano que um perfume. Então, veja bem que a galera nos Estados Unidos, Então, né? essa uma garrafa, ela te dura Não, quanto? Ela, oi? essa Ah, uma uma garrafa. garrafa? Ah, ela dura quanto? Ela dura muitos anos. Ah, tá. Agora, depende do patrocínio. É isso que é a questão também. Se a gente tem uma equipe grande de digitalização, e aí essa parte de digitalização no processo do projeto cresce, eu falo assim, pô, eu tenho 6, 7 pessoas digitalizando comigo, entendeu? Vai durar menos. O ideal é que a gente digitalize as 250 imagens no líquido, para a gente ter a melhor qualidade de imagem possível, para a gente estar dentro dos padrões internacionais. Por que que a imagem de memória de periferia no Brasil tem que aparecer dentro do Brasil e externamente ao nosso país precarizada? Por que que ela tem que aparecer numa qualidade pior do que a imagem que é possível ser feita internacionalmente? Entendeu? E aí hoje você tem equipamentos para reprodução, que são máquinas reprográficas, né? Para reprodução de imagem feita pela Phase One, que é um sistema que a Phase One criou, que chama Phase One Cultural Heritage. É Phase One CH, que é basicamente em português seria Phase One Patrimônio Cultural. E esse sistema da Phase One, ele é um sistema que tem uma autonomia enorme, que eles estão digitalizando em museus do mundo inteiro. Ele tem os melhores critérios do FAD, né, que são os critérios de preservação da Biblioteca Nacional, do Congresso Nacional dos Estados Unidos. Ele está chancelado ali pelo sistema Metamorfose, que também é o que diz das melhores práticas de preservação, trabalhada pelo o Museu da Holanda, né? O Museu Histórico de Artes Visuais da Holanda. Então, assim, esse material a gente poderia ter acesso a ele, que ele custa 160, 250 mil dólares, né? Mais ou menos. Só que para a gente comprar, não estou falando que esse dinheiro é fácil, não, viu, gente? Eu estou falando que a gente poderia tentar um patrocínio. Mas, sabe, e aí a gente entrou em contato com as fábricas, entrou em contato com os importadores. Sabe quando chega para a gente aqui o sistema CH, Cultural Heritage, da Phase One, que é essa máquina reprográfica com um back de 120 megapixels, assim, ele pode ser afásico, né, que é assim, ou pancromático, não importa, né? Assim, ele pode pegar todos o espectro de luz, ou pode estar já com os filtros RGB dentro do back. Enfim, negócio excepcional, faz imagens em altíssima qualidade, chega para a gente aqui no Brasil a 1.650.000 reais. E aí eu te faço uma pergunta, ou uma colocação. Sabe quantos, e aí aqui vocês me desculpem se eu estiver errado, mas pelo que eu pesquisei, sabe quantos sistemas Phase One que a Biblioteca de Nova York tem? 6. Sabe quantos que tem na América Latina? Tem um. E Aí você aonde? entendeu assim? Aí eu te Então, pergunto, qual imaginário vai prevalecer mas no, esse um no... da América Latina. Oi? Esse um da América Latina tá onde? Esse um na América Latina eu acho que está no Moreira Salles. Eu acho, assim, foi o importador que me falou, que aí ele vendeu para um instituto, ele falou assim, eu vendi para um instituto, ele não falou certinho assim qual que era, mas não, a Biblioteca Nacional não tem. A Biblioteca de Nova York tem 6. Mas para eles, você tem você tem uma empresa
estadunidense, que é o Digital Transitions, que são os representantes da Phase One nos Estados Unidos, e o acesso é muito facilitado. Né? A gente também tem representantes da Phase One aqui no Brasil. E é um cara massa, um cara excepcional. Eu esqueci o nome dele agora, mas ele está aí no Rio. Me fugiu o nome dele aqui. Mas os custos de importação são absurdos. E a gente não, assim, não tem nenhuma indústria no Brasil nem que produz nada nem perto, e ele não entra dentro dos critérios de isenção de imposto. Então, imagina, cara, se a gente tivesse isso aqui. A gente fez os cálculos para a gente digitalizar os negativos no scanner, trabalhando assim, 10 pessoas, 8 horas por dia, entre 8 e 9 horas por dia. 10 pessoas. Isso eu fiz um cálculo corrido, porque tem que tirar final de semana, daria mais ou menos 10 a 15 anos. E esse material da Phase One, eles falam que ele tem uma autonomia de 500 mil cliques por ano. O pessoal da Digital Transition, eles estiveram lá, se eu não me engano, foi na Letônia, foi um país da Europa do Leste, que eles digitalizaram 500 mil negativos, ficaram 6 meses lá. Então, os governos estão comprando. Você entendeu a importância disso? E aí, gente, aqui é só uma foto do fungo, para a gente ver, né? Assim, e para encerrar, eu queria mostrar para vocês aqui. Então, as camadas de cor do negativo, essa imagem foi tirada daquele Atlas, Graphic Atlas, do RIT, né, do Instituto de Preservação de Imagem, né, o Instituto de Permanência da Imagem, né, é muito interessante esse Graphic Atlas. Eu recomendo o pessoal entrar, tem um estudo profundo da imagem também. É só para a gente ver que as camadas de gelatina estão aqui. Você vê que a camada mais externa é qual? É a amarela, né? E aí, a camada mais externa é amarela. Na hora que você passa para o RGB positivo, que está no negativo, qual é a camada que é traduzida do amarelo no negativo para o positivo no RGB? É a camada azul. Essa camada aqui, ó, é a que sofreu maior dano, porque é a que o fungo come primeiro. Então, você vê que existe uma relação entre o analógico e o digital para a gente entender o que, que acontece. Então, o canal do azul, ó, veja bem aqui na extrema direita da tela. Olha o canal do vermelho, que é o que está mais fundinho. Então, é microscópico. O fungo também é microscópico. Então, quanto mais a gente espera para digitalizar, mais camadas de cor o fungo vai comendo. Então, na tradução do universo pigmento para o universo luz, o computador tem essa dificuldade de construir o canal do azul, porque o canal do azul ele está faltando informação. O canal original do azul no RGB, né? Esse canal aqui, ó. Então, para encerrar essa laminazinha aí, para a gente ver que esse trabalho ele acontece a partir da transferência, né? Então, a imagem primeiro ela é luz, né? Na sua forma natural, física ali, né? Depois ela é transformada em pigmento, depois ela vira luz de novo, só que é a partir dos bits, né? Dos códigos digitais. Então, esse é o nosso trabalho, mostrando para vocês aí um pouquinho, né, do trabalho do Retratistas. Olha, como que as imagens estão originalmente, né? A imagem da esquerda aqui, a imagem da direita restaurada, a imagem do aniversário. Olha como é que é a alteração de cores, né? Na imagem. E aí você tem também as diferentes cores de fungos, né? Tem esses fungos meio roxos aí, que a gente tem que tentar limpar o negativo, preservando a memória, os tons de pele, os elementos da imagem, né? Para que a gente não crie anacronismos ou alterações do que aquela imagem era, né, no seu estado original. Então, a nossa busca é tentar reverter um processo de violência histórico e política, né, trazendo à tona essas imagens como os fotógrafos as intencionaram, conectando elas ao maior número de imaginários possíveis a partir
desse restauro do, do patrimônio tanto visual quanto oral da comunidade da Serra, aqui em BH, onde João e Afonso fizeram o seu acervo. Porra, maravilha. Obrigado. Eu acho que para as pessoas que ainda estão assistindo a gente aí, se quiserem fazer uma pergunta, agora é a hora. Eu acho que se você quiser passar aquele PDF enquanto eu Ah, isso! perguntinha, né, para a gente ver um pouco da seleção de imagens, né? Pô, assim, muito obrigado, cara. Já vou fazer o compartilhamento aqui. E aí, para vocês conhecerem um pouco da Exato. imagem dos fotógrafos, né? Do João Mendes, do Afonso Pimenta, a gente deixa rolando aqui. Eu vou passando. E eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, cara. Ou seja, o projeto já tá, enfim, entrando em espaços, vamos dizer, em instituições e tal, que, enfim, são instituições que também, de alguma forma, contribuíram para que esse projeto ficasse esquecido durante muito tempo, né? Então, como é que está sendo esse debate com essas instituições? Como é que está esse diálogo? E porque eu li uma entrevista tua em que você falou que tem um receio muito grande da questão do fetiche, né? Disso, de repente, criar um Isso. fetiche, principalmente nessas instituições, né? Do choque, agora da novidade e daquela coisa, né? Vou comprar um objeto para, de repente, estampar, né, na minha sala, enfim, para aliviar minha consciência de várias outras coisas, mas como é que está sendo isso, cara? O que você quis dizer com isso e esse debate, como é que ele está sendo feito? Como é que você está enxergando isso tudo? Tá. Olha, assim, ó, primeiramente aquilo que a gente disse em relação ao fetiche, porque a fetichização é o esvaziamento do sentido de uma determinada coisa, é a banalização do sentido daquilo, né? É, e, e ele ser visto exclusivamente a partir da perspectiva, é quase que um reposicionamento de uma perspectiva de quem está dominando aquela imagem, né? De quem está consumindo aquela imagem. O fetiche é uma ação vista pela perspectiva do consumo, né? E a nossa forma de prevenir isso é exatamente o trabalho que o projeto tem para conectar as narrativas originais, as memórias das pessoas que estão na imagem junto com essas fotografias, para que elas não sejam imagens superficiais, né? Assim, são imagens muito bonitas por elas mesmas, elas seriam suficientes a elas, né? Mas a partir de um processo de reflexão, de uma responsabilidade histórica, a gente não pode deixar que essas imagens sejam interpretadas única e exclusivamente por uma questão sensorial, né? Não, elas não estão, elas não se fazem valer só por uma excitação sensorial, né? Mas pelo sentido que elas têm, o que elas representam para essas pessoas que estão ali fotografadas, o que elas representam para a construção ou a reconstrução de uma memória coletiva brasileira, né? Trazendo aí essa dimensão humana das figuras que estão ali representadas. Vou dar um exemplo simples para você. Quando a gente pesquisa as imagens de Brasília, né, a imagem da construção de Brasília, e você pega duas imagens, imagens dos trabalhadores, né, dos operários, e a imagem dos arquitetos, dos políticos, dos financiadores daquela atividade, né, da construção da capital do Brasil, se você deixar as duas ali e não sabe quem é quem, você começa a interpretar aquela imagem. Você vê que tem uma pessoa de terno, ali tem um cara trabalhando, e até então são anônimos para quem não conhece. Agora, quando você cria um processo de preservação, de salvaguarda, e esse processo ele está vinculado a uma metodologia de indexação, ou seja, você cria critérios de informação para indicar para as pessoas o que é importante que elas olhem naquela imagem, né? Ou seja, você está atribuindo informações e valores e ideias a uma determinada imagem e apontando para as pessoas que ela tem uma ancoragem histórica. E aí, quando você vai pesquisar as imagens de Brasília, todas as imagens que mostram os políticos,
o engenheiro, os arquitetos, né? A cúpula do poder que estava envolvida na construção de Brasília, você tem até a narrativa do que os caras estão fazendo na foto. Por exemplo, Juscelino e Lúcio Costa debruçados diante do plano piloto. Niemeyer e Juscelino junto, inaugurando a primeira via de Brasília. Agora, não, quando você tem a imagem dos operários, é assim, operários. E aí tem aquela imagem famosa na construção das cúpulas, né? É, as duas cúpulas do poder, e aí você tem aquela malha de ferro e aquele tanto de gente ali em cima. E aí depois você tem a imagem da cúpula do poder que estava ali observando. Eles têm a legenda identificando, individualizando, ou seja, reconhecendo a dimensão existencial humana de como pessoa, como indivíduo, como cidadão, como ser pensante. Você tem, né? Você tem a legenda identificando a pessoa. Agora, quando se trata das populações trabalhadoras, então existe uma tendência, né, na história da fotografia de classificação de personalidade de grupo para classes trabalhadoras. Você tem um monte de livro, assim, trabalhadores, operários, aí mostra um monte de gente na fábrica. Mas aí a primeira foto do livro é a foto do presidente da empresa, tem o nome dele, entendeu? Então, o que que faz aquela pessoa ser notada como um indivíduo e aqueles outros serem colocados numa mancha gráfica histórica que obstrui o entendimento sobre a individualidade, o valor individual daquele ser e trata ele como sendo uma personalidade de grupo? É um tipo de fetiche. Você entende? É a banalização, é a subtração dos sentidos. Então, o que a gente tem feito para tentar prevenir isso é trabalhar na construção dessas narrativas conectadas às imagens a partir do seu ponto de origem, para que as pessoas falem por si próprias quem elas são ou como elas gostariam de ser representadas e lembradas. Entendeu? E um outro ponto importante que você colocou é que para nós não vai de encontro, não vai contrário aos objetivos do projeto ocupar esses espaços de colecionismo e mesmo de preservação por aquisição institucional, né? Por quê? Porque isso aí é uma forma de você multiplicar e de ocupar o espaço físico do campo das artes visuais e do campo da museologia, do campo da fotografia, com aquele conteúdo que um dia antes não esteve lá. Então, é uma ocupação da esfera dos poderes. Então, a gente fala que a gente tem que atuar em todos os setores da construção do conhecimento humano que colaboram para a mudança e ampliação da nossa percepção sobre o desenho social e histórico do Brasil, né? E possivelmente isso colaborando também para mudança na forma com que internacionalmente as pessoas nos veem, né? Então, como que a gente pode ocupar, ou melhor, quais esses espaços? Então, é o espaço acadêmico da produção de conhecimento, é o espaço institucional, né? É o espaço do mercado e das políticas públicas. E o quinto espaço, que é o mais importante, na verdade, deveria ser o primeiro, que já não é uma ocupação, mas é o vínculo através do qual a gente leva para esses outros espaços de poder o conteúdo, que é o vínculo comunitário. Entendeu? Então a pessoa ali não está comprando uma foto, ela está comprando uma memória que representa uma iconografia inédita na história brasileira e que está ampliando o nosso entendimento sobre a construção da história recente das imagens no Brasil. Sim. Cara, maravilha. Eu acho que a gente até foi um pouquinho no tempo que a gente tinha previsto, mas pô, acho que a apresentação foi sensacional, cara. Bem elucidativa e
enfim, eu acho que também são várias camadas, né? Acho que a gente podia ficar aqui mais umas 2 horas batendo um papo sobre isso. E eu queria deixar só registrado aqui que vocês estão com um livro também Ah, recém-publicado, né? isso. Que, enfim, aí eu acho que o pessoal pode buscar, né, o Instagram do projeto e aí bater um papo direto contigo por lá, quem tiver interesse, né? E é isso. Essa conversa está gravada e ela vai ser disponibilizada com legendas em inglês no site da Seven Insider. E aí, quando ela tiver, a gente também, né, divulga ela de novo pelas redes sociais aí, para o pessoal ter a possibilidade de assistir aí. E aí, Léo, só para reforçar o que a gente disse, veja bem, então aqui ó, você tem no livro a imagem do Joãozinho, que é o Joãozinho do açougue. E aqui do lado, ó, você tem a história dele, contada por ele e pelo irmão. Olha que Ah, interessante. Então, ah, assim, não é só uma imagem, né? É, é uma pessoa que está ali, aqui, ó, você tem a história do Afonso, olha lá, ó, o Afonso e a história dessa vivência. aí. Então é isso, assim, gente, quem, como o Léo falou, pode procurar o nosso Instagram, quem quiser solicitar, né, um exemplar do livro. Na bio do projeto tem o link para você acessar a página de compra do livro, ou pode mandar ali no direct também para a gente direciona. O livro tem 276 páginas, 25 histórias, 192 imagens, 4 biografias. É um livro de capa dura, né, que foi impresso em papel. Assim, a gente tentou fazer a melhor produção gráfica que a gente dava conta. Papel Garda Chiara, as imagens em preto e branco foram impressas assim, o livro foi impresso na Ipsis, né, que é das melhores gráficas, eu arriscaria dizer, da América Latina, assim, uma gráfica de excelência do mundo inteiro. A Ipsis aqui no Brasil realmente, assim, orgulha a nossa produção gráfica, porque eles são muito bons nesse processo, e a gente imprimiu numa técnica que eles têm lá que chama Full Black, as imagens preta e branca, em retícula estocástica. Então, assim, é tudo o que a gente podia conseguir acessar de melhor dentro das nossas possibilidades para esse livro, a gente fez para que ele fizesse jus também ao conteúdo que ele está trazendo, porque é a primeira vez que essas imagens e essas histórias estão sendo publicadas num livro. Maravilha, meu amigo. Então é isso, Guilherme. Obrigado, tá, cara? Olha, eu queria agradecer imensamente a oportunidade, o espaço de para compartilhar e sucesso no evento. E eu fico aí à disposição de vocês também, né, para tirar qualquer dúvida, continuar qualquer conversa. Agradeço em nome de todos os membros do projeto. Obrigado. Valeu, meu amigo. Um abraço. Abraço.